continuar nessa história de Pedro, Pedro ouviu barbárie da igreja em Jerusalém. E a igreja em Jerusalém, ela até ajudou Pedro, que foi fundada a igreja de Antioquia, através deste povo, porque eles não se misturaram com os gentios. Eles não aceitaram. Mas a Bíblia conta que Deus fazia maravilha. Então, quando aquele povo, Pedro ainda falava, né? Ele atendeu o chamado de Cornélio. A Bíblia conta lá na frente, ele estava no telhado, ali orando, que foi que o meu irmão leu. E ele foi, com aqueles 2 funcionários, aquele soldado que veio. E a Bíblia diz que ainda ele falava, quando o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Mas, quando ele chegou em Jerusalém, quando ele voltou de Cesareia para Jerusalém, a Bíblia conta-se, Pedro, aquela igreja se levantou contra Pedro. Né? Porque acha Pedro está ali no meio daquele povo. Um povo de lábios impuros. Mas se você ver, ele tinha fé. E nesta manhã eu quero dizer, amado, eu não sei o que te trouxe aqui neste lugar. Amém? E Deus está falando aqui, olha, você que está esperando aquele telefonema, espere. Porque o telefone vai tocar. E você vai receber a tua bênção em nome de Jesus. Porque é pela fé. E Deus, e a igreja de Jerusalém até ajudou a fundar a igreja de Antioquia com esse povo. Mas não permitiu que aquele povo se misturasse com eles. Eu quero dizer, até o dia de hoje, os judeus, eles até aceitam que nós somos crentes, mas eles não se misturam com a gente. Até hoje. Né? Até hoje eles não aceitam. A gente não se mistura. Então, em nome de Jesus, onde Pedro, mais tarde, ele não disse assim, não tem um versículo dizendo exatamente com essas palavras, mas o que Pedro, se você for continuar, ele chegou e disse que aquela igreja em Jerusalém, ela precisava ser evangelizada, para aceitar que um povo diferente, um povo de costume, um povo diferente também, tem esse direito de chegar, não é? Às vezes você veja assim, olha quantos crimes ele cometeu. Olha a situação que se encontra ali aquela pessoa. A gente mesmo faz, não é? Eu já vi muitos crentes falando assim, olha, o diabo mandou aquele macumbeiro para ser meu vizinho. O diabo mandou aqueles usuários de droga, aquele traficante, aquele homem que tem, né? Que é os homens que têm a profissão de matar. Mas nunca pense, olha, o diabo botou aquela má companhia. O diabo trouxe aquela mulher. Aproximou ela do meu marido. Não é o diabo, não. Deus, ele aproxima essas pessoas perdidas. Mas por que ele vem para a companhia do meu filho, da minha filha? Por que meu filho, eu sou crente, meu filho está lá no mundo? Não é o diabo, não. Porque só assim, crente, tu vai orar por essas pessoas perdidas. Só assim Pedro de Jesus. Porque Pedro, ele atendeu o chamado, né? Deus também já tinha revelado. Enquanto falava com Cornélio também, Pedro já estava ali, ele estava ouvindo. Mas às vezes, quantos de nós? Por que nós não vamos? Porque nós temos medo do que o povo vai falar de você. A gente tem medo, olha lá. Olha o que vai falar de mim. Tem um ditado mundano que diz, diga com quem andas que eu te direi quem és. Né? Mas quando você anda com o Espírito Santo, isso não vale. Porque se juntar com uma pessoa é praticar o que ela está praticando. Mas você ir até ela e ela vê o tempo todo você ali, é sempre um exemplo. Porque você nunca se juntou com ela para praticar o que ela está praticando. E a Bíblia conta que, olha, era um povo diferente. E a Bíblia diz, e Pedro ainda falava, e o Espírito Santo de Deus veio sobre essas pessoas. E Pedro perguntou para a igreja de Jerusalém se podia se negar o batismo nas águas para aquele povo. E Pedro ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo, né? Porque nós, amado, que Deus está falando aqui nesta manhã. Talvez tu estás no ministério cristão, que ali ele tem um sistema. A Bíblia deixa bem claro, aqui em Mateus 7, se eu não me engano, 28 ou 29, ou 27 ou 28. Que Jesus, o ministério de Jesus não se baseava em sistema e nem costumes. Jesus, ele se baseava na pessoa. Ele pregava.
ele ensinava, ele vivia o que pregava e o que ensinava. Ele vivia aquele amor. Por isso a Bíblia nos conta. Mas o pastor não. O pastor ninguém. A responsabilidade com nossa vida com Cristo, ela é individual. Ah, mas aqueles me zombam de mim, mas eles nem me aceitam na igreja. Eu sou um Pedro que não sou aceito. Até aqui eu acho que o pastor ele me aceita. Os dois pastores Sebastião aqui, né? Mas eu não vou dar nome de ministério, mas eu já fui o ministério fundador, não aceita, porque como um Pedro de Jesus. Nem minha família não me aceita. Olha por onde ela anda, olha o povo que ela vai, veja como que ela é. Isso é uma louca. Mas eu creio que Deus salva aquele povo. E se eu tivesse assim um Pedro, uma ajuda de uma igreja de Jerusalém, talvez se uma igreja diferente. Mas eu estou assim, eles creem, sabe? Eles creem no poder de Deus. Ô irmã Val, olha, irmã Val. Aqui mesmo. Um dia uma mulher disse, olha irmã, eu queria que você orasse pelo meu filho. Ela é até da Bahia. Meu filho recebeu um tiro na cabeça e está morto. Minha irmã, fala com teu Deus e diz para ele que ele deixar meu filho pelo menos numa cadeira de roda. Mas que ele não deixa meu filho morrer. Aí a tia dele disse, olha irmã, você não está entendendo, ele já está praticamente morto. Eu disse, Deus, eu vou ali pela fé desta mulher, da mãe desse menino. Mas eu não vou aceitar que ele fique em cadeira de roda. Isso já aconteceu, mas ela acreditou. E ela é um desses gentios do Senhor, né? Ela acreditou que se eu falasse com Deus, aleluia, pelo menos para deixar o menino dela numa cadeira de roda, porque ela não estava preparada. E ela sabia que o menino já estava praticamente morto. Então me contaram que aquele menino tinha se suicidado. Ele tinha dado um tiro na cabeça. Eu disse, não, eu já tinha orado por aquele menino. E fui até o hospital e liguei para a tia dele, me leva até lá. E ali na primeira oração que fiz, eu senti de falar no ouvido, você está entendendo, você está lúcido, você entende que tem alguém orando por você, se tiver, aperte a minha mão. E ele apertou, e ali eu, a tia, a enfermeira, até o médico que estava cuidando ali daquela... A gente chorou ali. E dali nós fomos chorar, né? E na segunda vez que eu fui, ele já estava numa semi-UTI, na terceira, já estava no quarto, na quarta vez já fui orar por ele em casa. E hoje ele está de pé, ele não está em cadeira de roda. E aquele jovem, né? E ali foi a fé daquela mãe. Como aqui conta lá em Mateus, né? Mateus 8, 5, foi a fé do centurião. É o mesmo centurião, esse centurião que está falando aqui. Né? E pela fé, quando ele ouviu, ele